Olá pessoal, boa noite. Estamos começando o nosso primeiro podcast da Primeira Igreja Evangélica dos Irmãos no Pará. Uma iniciativa do nosso grupo de comunicação, composto de pessoas maravilhosas, pessoas também que adoram desafios. E esse programa é um novo desafio. E nós queremos citar também as pessoas que fazem parte desse grupo de comunicação. Lucas Bulhosa, Juliana, Nathalie, Ícaro, Beto, Gabi. E é um prazer trabalhar com esse pessoal, prazer topar esse desafio também. Esperamos que vocês possam aproveitar e reter o que seja de benefício para você. Então, para esse mês de maio, mês da família, e nós queremos falar sobre esse tema muito importante para nossas vidas, vida da igreja e a sociedade em geral. E para falar sobre esse tema, para nós conversarmos um pouquinho sobre esse tema e sobre o que faz parte desse universo que é a família, nós temos uma convidada muito especial. Tem sido de fundamental importância na vida da nossa igreja local. Temos aqui a nossa querida irmã Nilza Lobo, que é a nossa primeira convidada. Topou esse desafio e para nós é uma gratidão muito grande, né, tê-la conosco para conversar sobre esse assunto. Baseado na sua experiência, né, baseado em todo o seu histórico familiar, nós queremos aproveitar esse tempo para conversar sobre um pouquinho sobre sua vida, né, e como Deus tem trabalhado na sua vida, na sua família, usado sua família, né, para beneficiar e abençoar a vida de outros e a vida da igreja. Muito obrigado pela sua presença, irmã Nilza. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. É uma honra, né? Iniciar. A gente está assim na expectativa dos outros que virão, né? Mas estamos aqui para esse primeiro momento e vamos lá. Muito bem, irmã Nilza. O tema, mês de maio, o pessoal fala que é o mês da família. Então, como eu falei, é sempre um assunto muito importante, né? Nós debatermos, conversarmos, tratarmos, seja a nível de escola, a nível na sociedade no geral, também na igreja, né? Não entendemos que a nossa responsabilidade enquanto igreja é muito importante com relação à família. E aí, para começarmos nessa nossa conversa, a gente pede para a senhora fazer um resumo aí de como foi esse começo da sua família. Esse resumo está falando sobre a questão de como a senhora e seu esposo se conheceram, como começou a sua família. Bom, eu conheci o Rai com 17 anos de idade. Ele tinha 18 e eu 17. E a gente teve assim um namorinho bem rápido, porque logo depois ele foi servir ao exército e a gente deixou de se encontrar por um bom tempo. Acho que mais Sim. ou menos 2 anos depois nós nos reencontramos. E eu já estava com 19 anos, ele com 20 anos. E a gente começou a namorar. E foi um tempo bom, nós não éramos evangélicos, nenhum dos dois. Uhum. E embora eu tivesse raízes evangélicas, a gente, quando foi ficando adolescente, ninguém mais ficou na igreja, todo mundo se afastou. E aí eu gostava muito de festa, gostava muito de dançar. Era péssimo nisso, não sabia dançar. Então a gente saía para dançar, mas na hora ele escapava, eu tentava escapar porque ele não dançava bem. Bom, e aí o Rai foi evangelizado por um primo dele. Sim. E esse primo falou de Jesus para ele e ele se converteu. E continuamos namorando. Só que eu gostava de festa, né? Eu queria ir para festa, não queria saber de igreja. E ele começou a ficar, acho que incomodado, né, com aquilo e o pastor da igreja na época era de uma igreja batista, conversou com ele e ele falou de mim para o pastor. E o pastor falou que não era uma coisa muito boa, não dava para a gente ficar juntos, já que ele hoje vivia uma vida diferente daquilo que eu estava querendo viver, né? Sim, verdade. Ia ser meio complicado. Só que eu já ia para as festas e já não me sentia bem. Eu já sentia falta dele. E a festa já não era legal, porque ele não estava lá. E eu lembro muito bem que ele chegou um dia chegou em casa e nesse dia eu soube depois, ele veio pronto para terminar comigo, porque entendeu que não dava mais para continuar o namoro. Só que antes dele fazer isso, Sim. espertamente, não, brincando, não espertamente não, eu não sabia, eu disse para ele assim: "Eu quero ir para a igreja com você". E aí ele se calou, não falou nada do que ele ia dizer naquele momento. Tudo bem, eu queria ir para a igreja, era uma época, uma conferência missionária na época até. E aí eu fui para a igreja, assisti os 3 dias da conferência e ao final dos 3 dias eu me converti.
E para alguns parecia que eu estava querendo ficar na igreja por causa Só por dele, causa né? dele, Por né? causa dele. Verdade. Mas não foi isso, foi uma decisão séria, sincera, e a gente, a partir dali, passamos a caminhar juntos, a estarmos juntos e em tudo, todos os eventos que aconteciam da igreja, envolvidos realmente. E 2 anos depois nós nos casamos, nessa mesma igreja batista, né? O pastor nos casou e foi muito legal, porque eu creio que Deus já tinha um plano, né, para aquela situação toda. E aí, quando eu conversei com ele depois que eu estava disposto, que ele falou para mim, eu ia terminar, e eu disse, mas eu não queria mais ir para a festa. E foi muito legal a gente Sim. entender como é que Deus é dinâmico nessa questão aí. Então, eu entendo hoje que era para a gente ficar junto mesmo, porque senão, naquele dia, tudo ia Sim. Com terminar. quantos anos casaram? Nós casamos eu tinha 22 anos e ele tinha 23 anos. Há uns 5 anos, né? Desde quando se conheceram Sim, até. ele dizia que me conhecia desde a maternidade. Muito bem. E aí, esses desafios para a chegada dos filhos? Com quantos anos de Ah, casamento começaram a chegar os 1 filhos? ano e 3 meses de casada eu já tive o Vitor, meu primogênito. E o Vitor começou na nossa vida, a gente começou a ter muitas experiências com Deus Uhum. através da vida do Vitor. O Vitor, ao nascer, teve um problema muito sério que não foi descoberto, uma hemorragia. Eu fiquei no hospital com ele durante a noite, quando ele nasceu, e aí ele chorava muito, chorava demais. E aí todo mundo, dá chá de erva doce, faz isso, faz aquilo, porque não tá sabendo amamentar. Bom, saí do hospital, fui para casa à noite, o quarto na penumbra, e ele colocando algumas coisas assim, eu limpando e tanto. A mãe dizia, coloca de lado, deve ser parto que tá saindo. Hum, Quando amanheceu, eu vi que era sangue, sangue puro que estava saindo, que ele estava colocando para fora. Então, é como se eu tinha tido um acidente no ônibus dias antes e me caí, me bati, não sei se foi em decorrência disso. Só que ele, naquele momento, a noite toda perdendo sangue. E aí o Rai chegou, levou para o hospital imediatamente. E aí foi tempos difíceis, iniciais, né? E eu lembro que o meu pastor chegou lá e disse assim: olha, vocês são jovens, deram outros filhos, então Deus dá, Deus tira. Um grande Poxa, consolo, né? Foi muito difícil esses tempos assim. sim. E a gente passou a orar muito e a depender de Deus. Pessoas se juntaram a nós em oração. Uhum. E aquele menino que tinha sido desenganado, o médico disse: olha, ele nasceu com 1,350 kg. Então, bem, 8 meses. Tinha muita perspectiva, né? Tinha perdido muito sangue. Então, mas 5 dias depois, de uma forma milagrosa, o Rai chegou no hospital e ele estava chorando muito e o Rai entendeu que era fome. E a moça, a enfermeira falou, não, não é fome, deve estar argumentando, é fome. Dê comida para ele que é fome. Ela não queria dar e a enfermeira ficou perturbando, ela foi, deu a comida e comeu tudo. E a partir daí foi melhorando, melhorando. Então, foram Sim. 19 anos saudáveis, né? Tenho mais 2 meninas, a Viviane, que é a minha do meio, e a Nath, que é a caçula. 3 filhos que Deus me deu, assim, de uma forma maravilhosa. Eu fui muito abençoada por isso. Antes dos 30 anos de idade, você já tinha tido os três? Não, a Natália nasceu 8 anos depois, que já 8 estava, anos. acho que com 37, 38 anos. 8 anos Sim. depois, eu operei da Viviane para não ter mais bebê e a Natália chegou. Tinha que vir. Como eu falei, desafios, né? Chegada de Desafios, filhos. desafios, com certeza. Olha só. Ah, e aí, falando sobre a questão de desafios, questão de família, e é um desafio realmente para nossa vida, Sim. né? Agora, essa questão do que vocês, desde o nascimento do seu primeiro filho, que a senhora comentou, né? Ah, e como foi daí para frente, né? Depois descobrir outras doenças, né? De outra doença, e como foi daí para frente tratar e lidar com tudo isso. Desafios, realmente. A gente sempre conversava, eu e o Rai, que a nossa vida é assim, Deus nos escolheu para vivermos grandes aventuras, né? Então, Sim. vamos começar. Então, o Vitor, com 19 anos, Vitor músico, era músico, tocava muito violão e apareceu um carocinho no braço, o médico diagnosticou com tendinite, muitos diagnósticos errados em Belém, até chegar à conclusão que a doença era uma doença aparentemente benigna, chamada de tumor de células gigantes, no punho. E aí, corridas muito angustiante, porque a gente corria em Belém para Assim. vários médicos, chegamos a procurar 8 médicos em Belém, nenhum deu um diagnóstico preciso do que ele tinha, até chegar nesse diagnóstico de tumor de células gigantes e não ter tratamento em Belém.
Então foi uma grande maratona até a gente sair daqui de Belém com ele para São Paulo, através de uma empresa que eu trabalhava, que era a ProSaúde, que tinha um plano de saúde que custeou esse Uhum. tratamento fora de Belém. E o Rai, nesses primeiros momentos, ficou para lá com ele, esses primeiros tempos. Só que a empresa faliu e nós perdemos o direito ao plano de saúde. E ele voltou para Belém e aí a gente procurou Filoiola, né? Nessa ocasião, já a situação difícil para fazer exames. Só que ele sentia muitas dores e precisava de uma Sim. morfina. Na verdade, o tratamento era muito paliativo, não tinha um tratamento para aquela situação. Só que o tumor foi tomando uma proporção muito grande. E aqui em Belém, o médico do Filoiola falou: bom, agora é operar, é amputar o braço. Porque como já está chegando no punho, pode estar assim, vamos amputar e daí vamos ver o que vai Uhum. acontecer. Quando nós recebemos essa notícia da amputação, eu lembro que a gente sempre tinha um cuidado de entrar primeiro, vamos falar com o médico, uma forma de proteger o Vitor das notícias ruins, né? Sim. Depois que nós sabíamos a notícia, a gente tratava de falar para ele de uma forma mais tranquila. E eu lembro que nós chegamos no hospital na Filoiola, falamos com o médico, ele disse assim: olha, a situação está bem complicada com o filho de vocês. A doença está tomando uma proporção diferente do que a gente imagina, porque essa doença aí, ele é benigno e não se espalha, como está acontecendo com ele. Já apareceu no externo, que era nessa área daqui, já tinha Uhum. aparecido no pulmão e estava aqui no braço, né? Então vamos precisar amputar e vamos ver o que acontece. E a gente saiu de lá, me lembro que o Rai foi andando na frente, eu tentando acompanhar os passos dele, a minha irmã estava com a gente, e foi um tempo assim bem complicado, porque a gente não falava nada, nem o Rai falava, nem eu, e eu não conseguia acompanhar os passos dele. Ele de cabeça baixa andando e eu tentando alcançar e saímos do Filoiola e tomamos a direção da Gentil e a minha irmã viu que ele ia na frente e eu ia atrás, sem ter força de alcançar. E eu lembro que ela chamou nós dois e ela chamou Rai, ele olhou para trás e disse Nilza, eu também olhei, ela disse segure na mão do outro. Eu creio Sim. que foi um chamado de Deus naquela hora para gente, para entender que a partir daquele momento nós íamos ter muitas lutas, né? Bem Sim, difíceis. sim. E que se a gente não tivesse junto, ia ser bem complicado. Ele tá com quantos anos, o Ele Vitor, estava nesse? com 20 anos. E a gente despertou para aquilo, ele voltou, segurou na minha mão, saímos silenciosos até chegar na esquina, lá no restaurante, sentamos lá para conversar e a gente resolveu orar. Pedir para Deus dar uma direção naquilo, tudo que estava acontecendo, que a gente não estava, assim, entendendo tudo aquilo, Sim, né? E sim. como é que a gente podia falar com o Vitor sobre o assunto. E que a gente precisava ficar junto. Nós entendemos que precisávamos ficar junto. Era o nosso amor. Era o meu amor, o amor dele, era o nosso amor, nós dois juntos. Iríamos chegar até o Uhum. Vitor com esse amor, né? E cuidar dele. Se a gente desandasse ali, se desabasse, acho que ele também iria desmoronar. O Sim. Vitor falava muitas vezes que ele sempre que passava por uma crise, ele olhava nos nossos olhos. Se ele sentisse confiança e segurança no nosso olhar, ele podia se tranquilizar. Porque ele Olha, sabia que interessante. ali estava não, meus pais estão assim, então tá tudo bem, eu vou ficar bem. Então, esse era o nosso desafio, ficar bem por ele, né? Embora, Transparecer isso, né? embora a gente tenha. A Viviane disse uma vez uma frase bem interessante, que eu acho que é a realidade nossa. Nós somos melhores a partir do Vitor, passamos a ser melhores a partir da vida dele. Deus cuidou da gente nesse processo e nos tornou melhores do que nós éramos antes. Porque Sim. a questão de relação de família mudou muito. O conceito para gente de Uhum. família mudou muito a partir desse momento de dor, né? Então Deus usou esse momento para nos unir. Então, o que é difícil, que é muito difícil, porque quando a doença chega, o que aconteceu com a gente inicialmente foi isso. Um culpa o outro. Tá com isso porque você não cuidou. Você não levou para o Sim, médico na hora sim. que era para levar. Então, isso aconteceu com a gente também. Nós não ficamos E é muito comum imunes. É acontecer, muito né, comum. essas questões na Não somos família. perfeitos para não ter Sim. passado por esses processos assim difíceis. Então, eu me sentia culpada porque trabalhava numa empresa de plano de saúde. O Rai achava que eu poderia ter cuidado, eu trabalhava com médicos. A empresa tinha médicos. Como é que essa situação tinha acontecido? Só que os médicos não sabiam o que dizer. Uhum. Então, até a questão de sair de Belém para São Paulo inicialmente, eu tentei entregar meu lugar na empresa, ver se eles me davam o dinheiro para ir tratar dele.
E eles não quiseram me dar, porque se eu saísse, como é que eu ia voltar? E o dinheiro não ia resolver. Confusão muito grande. Sim, E sim, isso dá assim, uma reviravolta na vida da gente, desestabiliza totalmente, né? sim. Então, eu sei que Deus cuidou da gente nesse processo aí, porque eu lembro que a gente, uma época, tentando tirar o Vitor de Belém, e fomos no Ministério Público, que a gente estava tentando agilizar a saída. E nós entramos lá, falar com a pessoa lá, e ela disse pra gente: olha, eu já vi muitas famílias se separarem, brigarem e ficarem desunidas nesse momento, assim. Mas não é isso que eu tô vendo com vocês. E a gente parou para conversar e o Vitor disse: eu posso orar por você? E sempre fazia isso. Posso orar por você? Sempre tinha esse cuidado, essa preocupação, né? E aí a gente conseguiu passar por esse processo, assim, a duras penas, né? Com muitas lágrimas, muitas lutas, mas sendo sustentado pelo Senhor. Tudo. Sim, a senador falou várias vezes uma questão que é a ação de Deus em tudo isso, né? E a Bíblia fala que Deus ele age em todas as situações para o nosso benefício. Sim. A gente precisa entender, né? Difícil entender É isso? muito difícil, né? Porque como é que a gente tem o hábito de achar que tá tudo bem e Deus está agindo quando as coisas estão saindo tudo normal, né? Como a gente fala. Saindo dos eixos. Agora, quando as coisas começam os desafios começam a vir, os conflitos, né? Ou essas questões que você está falando, a gente acha que Deus ele não está agindo, né? Sim. E aí que é justamente a gente é surpreendido pela ação sobrenatural do poder de Deus, né? É muito interessante isso, a gente de repente pensar o que está acontecendo. Deus silenciou, não está respondendo. E assim, não tem Sim, resposta, a gente está orando. A gente tinha muita fé, sempre tivemos muita fé, sempre confiamos, não era fé na nossa fé, mas fé no poder de Deus. Nós sim, acreditávamos que algo ia acontecer. E, na verdade, aconteceu uma situação, um tempo que ele amputou o braço aqui, e aí eu lembro de eu correr atrás do médico: doutor, e agora? Tá resolvido? Ele disse: não sei, só o tempo é que vai dizer. poxa, E aí eu voltei e o tempo disse que aquela cirurgia não tinha resolvido em nada. Na época que o médico foi amputar, ele disse assim, o médico: Vitor, vou amputar por aqui. Não, doutor, vá mais lá em cima, porque pode o tumor estar mais em cima. uhum, Então ele ainda direcionou para o médico aonde ele queria que fosse feita a cirurgia, porque o tumor podia estar mais adiante, só que já estava espalhado no corpo. Então, sim, o corpo foi tomado por mais de 20 tumores no corpo todo, né? Assim, de uma forma. Era uma situação tão diferente para os médicos que a gente saiu de Belém para o Einstein. Eu lembro uhum, que a gente tentando sair daqui, porque não tinha cura para a situação, e a imprensa agindo, jornais e gente se mobilizando, conseguimos ir para o Einstein. Que era um hospital referência que podia lidar com a sim, situação. Tinha um médico lá, um amigo nosso, Bruce e Lissa, nos ajudaram. Eu lembro que a gente foi para casa deles orar, e naquele dia a Alissa disse assim: vamos procurar um médico que possa cuidar, oramos por isso, né? E de repente a Alissa encontrou. Esse aqui, é esse médico. E a gente ligou, marcou a consulta sem saber se iríamos chegar lá ou não. Mas 15 dias depois, Deus nos levou até lá e uhum, chegamos no hospital. E foram tempos assim, esse próprio médico dizia pra gente: olha, eu não sei o que acontece com. Porque ele tá muito ruim, de repente no outro dia ele já tá melhor. Então tem muitos fôlegos esse menino. E ele sempre dizia: é a fé, porque não dá para entender. E eu lembro que ele ficou muito ruim. Já chegou a muitas vezes ir para UTI, dar no hospital. Eu já passei aí o raio a ficar. Era o tempo que ele já estava na igreja como pastor. Bom, então uhum, deixa eu ir, você fica, né? Então eu passei a ficar mais tempo com o Vitor. Eu lembro que numa dessas vezes, eu sozinha lá, passei acho que 2 anos morando dentro do hospital, estando literalmente dentro do hospital com ele. E aí ele estava internado e piorou. De repente ele piorava. Acontecia alguma coisa, dava algum problema e piorava muito. E aí foi para UTI. E 2 dias depois ele voltava. Parecia que não tinha acontecido nada. Era uma coisa meio surpreendente para os médicos. Como é que ele piora? Parece que está faltando. Ele não tá respirando, ele não está falando, não está conhecendo ninguém. 2 dias depois parece que nada aconteceu. Eu lembro de uma dessas voltas dele, eu estava só, o Rai tinha ido passar dia de ano para lá com as meninas e tinha voltado para Belém. E eu estava lá sozinha, de repente uma pessoa ligou. Como o nosso telefone, nosso contato era muito falado aqui em Belém, nos jornais, uhum, por causa da história dele, que era uma sim, história, era um câncer raro, eu recebi uma ligação. Aí a pessoa disse assim na linha: queria falar comigo? Ah, tudo bem, olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. E aí, pô, fiquei feliz, uma palavra de Deus, né? Alguém vai me dizer alguma coisa. Disse: olha, você precisa parar de orar pelo teu filho.
Ele tá vivo por causa das tuas orações. É egoísmo. Você tem que deixar Deus agir. Assim, o telefone perto do Vitor, e eu atendendo, foi me dando assim, tipo uma vertigem com aquilo, né? Porque Uhum. eu tava fragilizada, sozinha, longe do meu marido, longe das minhas filhas, com ele naquele estado, tentando ser forte por ele, né? E aí o Vitor, que foi, mãe? Eu disse, nada, filho, eu vou bem aqui no banheiro e já volto. Fui lá no banheiro e só fui chorar. Chorei, 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 chorei. E aí fiquei falando com Deus, Deus, eu amo muito meu filho. Eu quero ele perto de mim. Quero que ele fique bom. Essa é a minha Uhum. oração. Mas eu não sei se essa é a tua vontade. Não sei como orar mais. Eu sei que o teu amor por ele é bem maior do que o meu amor. Então eu sei que tu tens o melhor para ele. Então me ensina a orar. O que é que eu tenho que fazer? E eu fiquei assim lá por um bom tempo, para o Vitor não perceber, né? Aí lavei meu rosto, voltei. E de repente eu olhei para o Vitor e assim me deu aquela. Uma... Eu sei que foi Deus falando comigo naquele momento, dizendo para mim: olha para o teu filho, está vivo. Se ele está vivo, tem esperança. A última palavra não é do homem, a palavra é minha. Sou eu que decido qual é o último dia dele. Tudo isso veio na Sim. minha mente naquele momento. E eu me lembrei de Jó, né, do livro de Jó, que eu Uhum. gosto muito de ler. Só que, claro, não se compara o sofrimento, né, do que a gente passou na questão. Mas é o mesmo Deus de Jó é o meu Deus. E eu lembro do versículo que dizia assim, eu anotei, voltei, anotei, chorei demais. Depois eu até contei para o Vitor a história. E aí o versículo diz assim: sei que pode fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, naquele momento, eu entendi que nenhum plano que Deus tivesse para a vida do meu filho seria frustrado. Nada do que Deus tivesse para fazer na vida dele seria Uhum. frustrado. E eu que tinha que me alegrar pelos milagres diários. Eu queria uma explosão. Qual era a explosão? O Vitor ficar bom e levantar dali. Uhum. Mas o que é que acontecia naquele hospital? Se tornou um campo missionário ali. Todas as pessoas que entravam no quarto eram evangelizadas. E muitas pessoas se converteram naquele quarto. As pessoas entravam lá e diziam: não sei o que tem aqui nesse quarto, é uma luz, é alguma coisa diferente. E de repente se juntavam pessoas para ficarem cantando. Os enfermeiros que saíam do horário, desde intervalo, alguns eram evangélicos, iam para lá para ficar cantando, e horas cantando e louvando lá no quarto. Então, quando alguém tinha algum problema no quarto, chegava lá: vocês podem orar por mim? Aí tinha alguma apresentação, vamos fazer uma apresentação, hoje o Vitor vai cantar. E o Vitor cantava. Vitor pregava, Vitor falava de Jesus dentro do hospital do Einstein, que é um hospital que nem acreditava muito, né? Sim. E assim, para eles, assim, eles olhavam para dizer: esse menino é um milagre. Porque como é que uma pessoa com 20 tumores no corpo tá desse jeito, tomando 80 ampolas de morfina, caindo no corpo dele a morfina, ele totalmente lúcido. A morfina amortizava a dor. O que o Uhum. médico ia testando? Testava 10, 15, até chegar a 80 era o ideal. Era colocado no soro caindo direto no. Tem um vídeo, acho que tem eu estava vendo hoje no YouTube, que mostra ele tocando no hospital. Então, a história dele foi levada para muitos locais. Os médicos pediram: eu posso levar esse vídeo, eu posso levar para mostrar para os meus alunos, para quem eu estou falando. Tem um livro que ele é Ufa, que dou o nome do livro, de uma médica muito famosa lá do Einstein, que está contando a história dele. Olha, Então, legal. eu lembro muito que a Cleia falou um dia para mim assim, a Cleia da igreja disse para mim: olha, Nilza, Deus ainda não levou o Vitor, porque mais pessoas precisam ouvir a história. E realmente aconteceu. Nesse dia que essa senhora ligou, o Vitor ainda viveu mais de 10 anos. 10 anos em que pessoas escutaram o testemunho, 10 anos em que pessoas se converteram, 10 anos em que pessoas escutaram a história. Nós voltamos de lá e ele passou a falar no encontro de jovens, e era muito incrível o que acontecia Uhum. naquele momento, porque como é que um jovem, passando por todo esse processo de dor, amputado, um rapaz falou para ele: como é que você ama esse Deus que te maltrata tanto? Eu não consigo entender. E esse jovem se converteu depois. Não acreditava em Deus, mas eu quero servir esse Deus que te dá essa alegria que eu não tenho É, em é, meio à dor. então, essa questão, olhar por essa ótica, demorou, falando da Nilza, né? Demorou a Nilza Sim. entender isso. Olha, não Depois que muito. obedeceu, mas depois que entendeu. É, eu sempre fui muito ansiosa, sabe? Eu queria que as coisas fossem imediatas, assim.
Eu sempre achava que tudo tinha. O Rai sempre foi muito paciente, né? E assim, não, vai dar certo. E eu não queria que as coisas acontecessem imediatamente. Eu creio que Deus foi tratando isso em mim, da questão da Uhum. ansiedade. Eu tinha que aprender a esperar, né? E o tempo era dele, não era meu. Eu precisava compreender que a ansiedade não ia me levar a lugar nenhum. Uma vez eu li, alguém falou o seguinte, que a ansiedade é como uma cadeira de balanço, que você vai e volta, mas não te leva a lugar nenhum. Então a Bíblia já fala sobre essa questão da ansiedade, né? Que a gente não tem que Sim. andar ansioso, mas a gente lê e não aprende a lição, não adianta. Então, às vezes, precisa passar por esse processo, Sim. que no meu caso, né? Ninguém precisa passar por esse processo para aprender a ser menos ansioso, mas eu precisei. Então Deus Não precisa ser pela cuidou. dor, né? Não precisa. Para mim foi Sim. necessário, acho que para eu passar para entender, mas assim, chegou um certo momento, eu vou descansar. Eu sei que eu vou descansar, Deus está cuidando. Olhava para o Vitor, a serenidade dele, nos ensinava a mim e o Rai muita coisa. Porque a gente queria às vezes imaginar, mas como é que pode? Mesmo que uma médica falou para o Rai assim, você está entendendo o que seu filho tem? Você sabe que isso, você está desse jeito tão tranquilo, você entende, quer dizer, você entende que ele não vai viver muito tempo, Uhum. mais ou menos por aí, né? Só que não era o tempo que os médicos decidiram, era o tempo que Deus entendeu que era o tempo de falo, né? E aí, nesse processo, 14 anos, ele não perdeu a oportunidade, não perdeu nenhuma vez. Sempre era um menino feliz. E Uhum. ele amava falar do Deus, apesar das circunstâncias, não dependia das circunstâncias o amor que ele tinha pelo Senhor. Então, isso nos ensinou muito nesse tempo. Sim. E a questão do o que e por quê? Questionamento bateu muito, martelo muito em sua cabeça? De falar, Olha, Deus, por que o Senhor está permitindo isso para nossa família? Né? Ou pra se quê, foi né? essa a pergunta, ou realmente foi o para quê? Olha, eu nem sei lhe dizer porque, assim, porque a gente acaba perguntando, né? Sim. Até menino jovem, envolvido, quanto mais ele se envolvia com as coisas na igreja, quanto mais ele parecia que estava firme, mais o problema voltava. Parecia que era uma coisa meio assim. Uhum. Lembro que uma época alguém falou assim: tu és a vergonha da denominação. Na igreja dos irmãos, né? Tu é vergonha da denominação, porque você não fica curado. Teu pai é pastor, tá envergonhando. Imagina para um menino escutar isso, né? Sim. Doente, todos os problemas de saúde, ainda ter que escutar isso, que ele escondeu do Rai por um bom tempo essa história. Até o dia que ele contou, felizmente a pessoa já não estava mais na igreja, para o Rai conversar com ele. Mas assim, eu perguntei algumas vezes, sim, Sim. com certeza que sim. O porquê, né? E, e para quê? É, eu acho que Deus curou muitas feridas nas nossas vidas, assim, nesse processo todo. Eu lembro que a gente, na época do Vitor, quando nós perdemos o Vitor, a gente tinha, assim, uma dificuldade de passar para as pessoas o que a gente estava sentindo, o nosso sofrimento. Porque a gente queria ser forte para as pessoas. Não, Uhum. as pessoas olhavam para a gente como um casal. Ah, que casal forte. Tudo. Ninguém sabia as dores, né, que a gente estava Sim. passando. E a gente entendeu que a gente tinha que chorar sim. Por que não? E Deus ia entender esse nosso choro. Era um filho que a gente estava. Sim. Embora a gente tenha certeza de onde ele está, certeza que ele está bem, o Vitor desejava ir para os. Eu lembro, hoje eu estava escutando ele, estava vendo um vídeo dele, ele falando que ele era ansioso para chegar no céu. Ele queria ver Jesus e queria tocar em Jesus. Ele dizia: eu estou ansioso por esse dia. Quero ir tocar, quero saber que cheiro ele tem. Eu quero sentar no Uhum. colo dele. E era essa a expectativa dele. Então, eu sei que esse era o sonho dele, né? Mas a gente, pai e mãe, né? Sim. Cria e é difícil. Eu digo que uma parte de mim se foi, né? Com ele, assim, muito. Tenho mais minhas duas filhas que eu amo, são meninas muito especiais. Hoje nós somos mais unidas ainda, porque a gente se sustenta, né? Elas têm me sustentado muito nesse processo. São minhas filhas amadas, a gente Sim. se uniu demais. Mas tem uma coisa importante que a gente não deixava de fazer, a gente não perdia a oportunidade de ficar junto. O Vitor Uhum. estava internado no hospital e era aniversário dele, para lá a gente ia. Era dia dos pais, a gente ia para lá, todo mundo. Era final do ano, a gente estava junto. Então a gente não perdia a chance. A Viviane queria casar e nunca dava certo porque o Vitor estava sempre em São Paulo e queria ficar noiva antes. Ela queria que ele estivesse no casamento. E ela um dia ligou e disse: nós vamos para São Paulo. Eu vou ficar noiva dentro do hospital. E aí, mas aí, não, vou ficar noiva, vou marcar o casamento. O Vitor vai estar aqui no meu casamento.
E aí chegaram lá, ela, o noivo na época, né, que é o esposo dela hoje, o Rai, a Natália, e teve um noivado dentro do hospital. O Vitor ali conversou, aconselhou, abençoou. Então foi um tempo muito especial, assim, a gente junto. Então, né? Tá no hospital, não pode ir para lá, porque não, vamos Sim. ficar juntos, é o tempo, é lá que ele está, era para lá que a gente ia. Foram E aprendendo a viver assim um dia de cada vez, um né? dia de cada Aproveitando. vez. Nós passamos a nos alegrar com cada dia. Então, Sim. hoje é o dia que a gente tem que se alegrar porque estamos juntos. Então, a gente não perdia a chance. Sim. Inclusive, eu cheguei a ver algumas fotos em status, né? Sobre esses momentos, né? No Sim. hospital. Aniversário, essas coisas assim. Era muito bacana. E o Vitor era muito bem-humorado, puxou o pai, né? Porque brincava muito, assim, passava dor, ele estava brincando, sempre bem-humorado. Então, e como é que ficou a questão das suas filhas nesse período? A Foi reação bem, delas, como elas lidaram com isso? foi bem difícil, porque eu precisei me afastar, porque Sim. a Natália tinha só 12 anos, e a Viviane, 19, o Vitor já estava com 20 anos. Então, eram meninas, precisando de mim como mãe, né? Então, ou eu estava em São Paulo, ou era o Rai. E quando eu estava aqui, eu não estava bem. Porque a gente, imagina você ter um filho com problema de saúde e querendo, numa situação de buscar recursos sem ter. E depois nós perdemos atendimento no Einstein, porque o governo não pagou. A gente precisou voltar para Belém e foi uma outra luta, né? Porque Uhum. não tinha mais como voltar para lá. E foi um outro momento difícil. Então, nesse período que eu ficava lá, eu não estava perto delas. Então, foi o momento que elas mais se aproximaram. A Viviane passou a cuidar da Natália como uma mãe. Passou tentando suprir aquilo que a Natália não estava tendo. Eu lembro dos 15 anos da Natália, a gente estava no hospital, e a Natália, menina, deseja essas coisas, né? Festa de 15 Uhum. anos, as amiguinhas todas tinham feito 15 anos, e a gente tentando, falando pelo celular. E foi, assim, difícil. Eu sei que tem uma lacuna nesse período aí. Você sabe que uma coisa que eu estava pensando hoje, que a gente não tem fotos durante um tempo. Durante o período da doença do vírus, a gente batia muita foto, muita Sim. filmagem, mas tem uma lacuna aí. Então, a nossa história, de repente, parou de ser contada, porque fotos, elas contam histórias, né? Isso foi difícil. Depois eu perceber isso, foi bem difícil, porque eu entendi que quanto elas tinham ficado sozinhas. E eu sou grata a Deus, porque Deus cuidou delas. São meninas maravilhosas. Foi Deus que cuidou, não fui eu. Não foi o Rai. Porque nós estávamos desequilibrados, eu entendo, naquele primeiro Uhum. momento. Mas elas se juntaram e Deus cuidou, e são meninas, não me deram problema nenhum de rebeldia ou de qualquer uma outra situação. Então, meninas maravilhosas, porque Deus cuidou. Eu sei que foi Deus que cuidou nesse Sim. processo aí. Você acha que a questão que atrapalha muito as famílias, principalmente o pai e mãe, nessas situações, uma questão de desemprego, as crises que acontecem. Acho que uma coisa que atrapalha muito é essa sensação da gente achar que está no controle ou que tem que estar no controle das coisas, né? Hum, E quando a gente acha que não está, parece que não vai funcionar nada, Sim, né? Para os pais cristãos, né? Se não colocar Deus realmente depender do Senhor, algumas coisas não funcionam. A angústia continua, né? é. O conflito dentro de nós continua porque saímos do controle daquilo, né? Que a gente achava que estava no controle, ou que a gente acha que está. Acho que isso atrapalha muito a gente lidar com essas situações, né? A gente acha que está no controle, mas na verdade É, não somos nós. agora, pastor, porque assim, vamos imaginar que você tem uma pessoa que tem uma doença. Sim. E que aquilo ali, uma doença não vai ser curada, mas ela está ali, está. Mas o Vitor sofria muitas dores. Eram dores terríveis. Pense que o menino, os tumores, a impressão que ele contava que era como se fosse quebrando dentro dele. As dores eram como se fosse quebrando cada osso. Imagina o que é isso. Imagina como eu me senti muitas vezes, sabe? Parecia que eram fincados no meu corpo. Eu ver o meu Uhum. filho é, gemendo, às vezes, assim, ele chegava no hospital, eu cheguei a ver ele gritar de dor. Enquanto a morfina não vinha, não agia, para ele poder foi isso, até por isso que eles foram chegando numa quantidade de morfina que desse uma estabilidade para ele pudesse ter uma qualidade de vida. Sim. Então, imagina você tá ali, naquela situação, vendo seu filho naquele estado,
Às vezes você não consegue nem orar. Eu me sentia assim, eu não sabia mais nem Sim. como orar. Eu não tinha condições de orar. Mas eu entendi que Deus naquele momento sabia o que eu queria. E a palavra de Deus fala, né, que o Espírito Santo vem e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, tá ali o Espírito Santo orando por mim, porque eu não conseguia orar. Não conseguia, não conseguia mesmo. Mas também, eu sempre, às vezes, ele estava passando muito mal e levar para UTI, ele desacordado, e eu ali, naquela situação, sem fazer nenhum escândalo, nunca fiz, né? Sempre controle por dentro, me- turbilhão, mas ali tentando me controlar. Mas é bem difícil, é muito difícil. Assim, eu acho que nesse momento, eu não sei, não é que a minha fé tenha sido abalada, mas eu podia fraquejar, eu estava só. Muitas vezes eu não tinha o ombro do raio para encostar, sabe? Você tem a pessoa do teu lado para encostar o ombro, por exemplo, pegar um conforto, um calmante. Nunca quis tomar calmante para nada, nada, nunca quis. Nunca tomei. Então, enfrentar todo esse turbilhão de coisas ali. Imagina eles aqui, né, também, como Sim. estava, sabendo o que estava acontecendo, um raio com as meninas. E era bem complicado, assim, esses momentos, bem difíceis. Sim, eu comentei sobre essa questão de o que atrapalha, né, às vezes nós como pai e mãe na família, essa questão de a gente, quando as coisas estão bem, a gente pode cair nesse erro de achar que somos nós que estamos mantendo o Sim, controle, sim. né? Mas situações como essa realmente tira toda a Tira, nosso senso de estabilidade, né? tira. Totalmente. Essa E, estabilidade em nós mesmos, né? é, e aí vai num processo em que a gente é, se ajudava, a família, Uhum. né? A gente se apoiava um no outro para chorar juntos, para orar juntos, para. Eu lembro que uma das vezes o Vitor em casa e às vezes tinha que vir para a igreja, tinha que pregar. E o Vitor tinha levado 2 vezes o Vitor na filoiola. Quando ele chegava em casa, a dor piorava, o raio voltava de novo. Aí chegava em casa, deixava o Vitor lá, tinha que vir correndo para cá, eu já ficava em casa. Aí ele um dia eu lembro que ele contava muito essa história, subindo e o Vitor lá gemendo, 3 dias que ele não dormia, não tinha posição de dor. Se ele sentava, doía. A gente pulava em pé, doía. Se deitava, doía. 3 dias sem dormir. E a gente ali naquele processo, né, de sentava atrás, aguentava a costa dele, que ficava daquele vendo, tentando ajudar. E ele estava nesse sobe e desce na escada, estava vindo para cá e ele depois ele pensou assim, eu sou um hipócrita. Eu vou lá para a igreja agora, eu vou pregar, eu vou dizer que tá tudo bem, eu vou sorrir, e eu tô em frangalhos aqui por dentro. Mas ele tinha essa coisa de manter de dizer, não, tá tudo bem, é tudo. E aí um irmão aqui da igreja ligou para ele e disse, não sabia do que estava acontecendo. Disse que estava orando por ele, estava orando pelo Senhor. E o Senhor mandou dizer que ama muito o Senhor. Estou dizendo que Uhum. Deus ama muito o Senhor. Né? E aquilo parece que ele disse que naquele momento, aquela palavra foi como Deus falando com ele, levantando de novo ele. E ele disse: não, eu sou amado pelo Senhor, sou amado, isso vai passar. E foi embora diferente do que ele estava naquele Sim, momento. Se sim. entendeu que Deus tinha mandado aquele irmão fazer aquela ligação para ele. Então, de uma forma ou de outra, Deus estava sempre cuidando da gente. Mandando alguém com uma palavra, mandando alguém com uma situação acontecendo, para poder nos levantar, né? Porque a gente sozinho não É tá bem verdade. difícil. É A verdade. caminhada sem Deus é muito difícil. A gente se desarticula totalmente. Sem Jesus, a caminhada é impossível. Jesus, a família não funciona. Não funciona de jeito Não nenhum. funciona. Não funciona. E tava lembrando também, a senhora falou sobre a questão de essas palavras, né, de edificação, de ânimo, são muito importantes nesse período, nessas situações. E ela citou algumas palavras também de desânimo, né, de Sim, críticas, sim. né? Então, como foi lidar com essas críticas e quais outras surgiram durante esse período? Olha, surgiu crítica de que era demônio que o Vitor tinha, por isso estava doente, que era pecado, tinha algum problema com a nossa família, para a gente estar passando por todo esse Uhum. processo, né? E muitas coisas assim que a gente foi. Quando você está naquele processo de dor, e não tem assim muito aquela rede de apoio, né? Que é importante, você às vezes fica assim, abatido. Mas a gente foi trabalhando isso, aliás, Deus foi trabalhando dentro da gente Sim, essas questões, e a gente encontrou pessoas que começaram a nos apoiar, a orar. Eu vou orar por você, eu estou orando junto, e um grupo muito grande de pessoas orando. Então, o que aconteceu em Belém foi que
O Vitor piorava, melhorava. Nesse processo de que ele estava, ele começou a ser chamado para falar para o encontro de jovens. Uma das vezes que ele falava no encontro de jovens, ele contou da nossa experiência. Nós passamos a ser chamados para falar em encontro de casais. E a gente começou a falar muito, 2, 3 vezes no ano, em Belém, fora de Belém, fora do Brasil, até chegamos a falar, né? Então, Deus levando a nossa história. Não Sim. foi algo que nós escolhemos fazer. A gente sempre falava, eu não queria nada disso. Queria a saúde do meu filho. Eu tá levando tudo, mas era o que Deus queria pra gente. Era o que Deus queria. Sim. E a gente tinha que aceitar, né? Porque era a vontade dele. Dias antes do Vitor falecer, a gente tinha uma palestra no encontro de casais. E aí já tinha sido marcado, 6 meses antes, marcou com bastante antecedência. E o Vitor falava e a gente também, né? Então, eram 2 palestras, já era até 3 palestras no dia, era sobre oração, sobre fé, sobre o sentido da vida. E aí eu lembro que nós fomos no hospital umas 2 semanas antes, o Vitor estava internado aqui em Belém. Nós dissemos, nós não vamos. Eu e o Rai, nós não temos condições. Não, vocês vão, vocês precisam ir. Não, nós não vamos. Falamos para o pastor Oséias até na época, nós não vamos falar, não tem condições, está muito ruim. E aí ele ficou, não, vamos esperar, vamos esperar. E aí uma semana antes da palestra, o Vitor foi para UTI. E nessa, ainda estava consciente, né? E aí ele me chamou e o rádio disse, vocês vão ser a minha voz lá. Precisam, não vão Uhum. desanimar. E nós fomos. Nesse dia, mais de 20 casais se converteram. Deus faz as Então, coisas. Deus faz as coisas, o propósito de Deus, né? Que a gente não consegue compreender, né? A gente não consegue entender. E nós chegamos a falar para o Vitor que tinha acontecido, ele ficou feliz, mas logo no outro dia ele já ficou assim, sem falar mais, já estava dopado, né? E já não ainda soube da notícia. Então, não é algo que a gente tenha escolhido fazer, né? E a gente Sim. não gostaria de não ter passado por esse processo, né? Ficar bem na nossa vidinha, assim, bem quietinhos, filhos saudáveis, né? E tudo bem, bem tranquilo. Mas a gente precisa entender que Deus tem planos que a gente não consegue compreender, né? Muita coisa eu não compreendo ainda. Não me pergunte que eu não vou saber lhe responder. Continuo sem compreender. Situações assim, não é qualquer família que passa, né? Sim. Mas por isso nós temos uma bagagem muito grande, né? Mas é uma oportunidade que Deus nos dá de termos uma bagagem muito grande de experiência, Sim. né? E a experiência, ela produz esperança, né? Perseverança. É interessante, muito interessante. A gente fica todo arrepiado de ouvir tudo isso, né? Mas principalmente como é que a gente ouvir sobre a ação de Deus em tudo isso. Tentando, direcionando, ensinando, né? Ensinando. Ensinando. É tão interessante que até outro dia eu passei um dos vídeos para um amigo nosso e ele já compartilhou com alguém que não conhecia muita história, porque está há pouco tempo por aqui, e ele já passou para outras pessoas, e ele tem falado para mim assim, como impactou a vida dele, escutar, sabe, as histórias do Vitor, como tem transformado a vida dele, como ele tem desejado ser uma pessoa melhor, como ele é injusto, como ele é ingrato com Deus. Interessante você escutar essas coisas depois de 5 anos. Um pastor falou o seguinte, o Vitor ainda fala. Passa o vídeo do Vitor para você, ele ainda fala e vai continuar falando. Então, porque eu só posso dizer uma coisa, pastor, eu sou grata a Deus pela vida dos meus filhos, né? Porque Deus me escolheu para ser mãe de 2 meninas maravilhosas, muito especiais, filhas amorosas, cuidadosas, sou super cuidada por elas, né? E dou um pouquinho de trabalho para elas. E por um menino diferente. O Vitor era diferente, sabe? Então, eu sei que Deus nos deu ele por um tempo. Eu custei entender isso, né? Que era um tempo somente. Não era esse o tempo que Deus. É esse tempo que você tem para ficar. Ele volta para mim. Sim. Já, isso aí, esse mundo aqui já cansou. Já foi demais para ele. Ele tá comigo agora. Então eu sei que Deus foi moldando a vida do meu filho, foi cuidando, foi transformando. E nesse processo todo ele não desanimou até o fim. Eu lembro da última oração antes dele piorar, antes de ir para UTI, que ele tinha passado muito mal, e ele, todas as vezes que ele ia fazer alguma cirurgia, quando ele ia para algum procedimento, nós orávamos. Era sempre um de nós que orava, ele sempre ficava quietinho. Esse dia o rapaz chegou para buscar e ele disse assim, não, quem vai orar hoje sou eu. E ele fez uma oração de entrega da vida dele para Deus, naquele dia.
E a gente, quando ele saiu, a gente compreendeu que ele não voltaria mais. Ele estava naquele momento entregando a vida dele para o Senhor, né? Do jeito que ele estava. Então ele sempre fez isso, sempre fez isso. E nos ensinou lições preciosas, assim, para mim, Sim. para o Rai, para as meninas. Aprendemos muito esse processo. Então, eu sou grata a Deus, porque Deus me escolheu para ser mãe dele. Sim. Então, que privilégio, né? Que privilégio eu tenho. E eu, é gratidão. Então, Choro porque não faz. mas isso faz parte, mas isso faz parte. Não é fácil, né? Sim. Porque a saudade vai continuar, né? Um pedaço de mim que se foi, vai ficar, vai permanecer. Mas sou grata a Deus por ele, pelo tempo que Deus deu ele para ficar comigo. Menino maravilhoso, carinhoso, atencioso, assim, de olhar e dizer: mãe, você tá muito bem com essa roupa. Mãe, eu devia usar o cabelo mais vezes desse jeito. Mãe, tal coisa. Então, muito cuidadoso Uma nesse sensibilidade muito grande. muito grande. É muito sensível Sim. nessa questão de valorizar a mulher, né? Ele um dia, acho que o Dia da Mulher, antes dele, uns 2 anos ele faleceu, ele escreveu algumas coisas sobre mim, sobre a Viviane, sobre a Natália. E aí, até sobre a cachorrinha, que era menina também. Então, ele era muito sensível, era um poeta, né? Poeta, cantava muito, escrevia muito, então era muito sensível. Então, Deus é bom, né? E ele nos dá além do que a gente pede ou pensa, a gente que não consegue compreender. E da forma que ele Da quer, forma né? que ele quer, a gente só tem nem sempre o como a que eu gente quero quer. é o melhor, né? Então, às vezes eu quero uma coisa, mas Deus está me dando aqui. Não, isso aqui que é bom para ti. Tá? Aceita aí, fica aí quietinha, que é isso que eu quero para ti. Essa é uma experiência incrível para a questão de família, né? Que você está falando, porque foge um pouquinho daquele quadrado de família que a gente tem, né? Tá lá o pai e a mãe, quando vem os filhos, tá lá os filhos, você planeja direitinho, né? Uma vida para os seus filhos, mas quando chega a situações assim, né? E parece que é difícil ficar a família em pé, né? Mas quando a compreensão de quem sustenta, aí as coisas mudam. Então, por isso que é um testemunho incrível. Por isso que a gente não tem como te negar, né, o poder de Deus e aquele que instituiu a família e ele que sabe como deve funcionar, né? Ele que sabe como trabalhar em nossa vida para que as coisas funcionem como ele ordenou que funcionasse, né? Pois é, você estava falou muito sobre desafios, né? Desafios, a ação de Deus e falando muito do seu filho. É claro que mexeu com toda a estrutura da família. Ah, mas ainda os desafios não pararam por aí, né? Então, como a gente conhece um pouco da história, sabe como é que o que Deus tinha reservado mais para frente, está bem mais recente isso, né? É a questão do falecimento do seu esposo, pastor Raio. Então, como foi lidar com tudo isso também, mas eu creio que agora um pouco mais assim, alerta para algumas lições, né, do que Deus já tinha tratado antes, né? Mas como foi, então, encarar isso? Porque uma questão é perder um filho, né? Mas é outro tipo de dor, a questão do cônjuge. Então, como é que a Nilza lidou, São dores trabalhou com isso? diferentes, né? Sim. São dores bem diferentes. Bem difícil, porque a gente cria os filhos e a gente entende que é um processo de um dia casam, vão viver a vida deles. E a gente, como casal, vai ficando só. Estávamos só nós dois em casa, só éramos nós dois. Então, a gente tinha muitos planos. A gente já estava aproveitando um pouco mais, né? O Vitor tinha falecido tinha mais de 3 anos. O Rai faleceu em março de 2021, com 3 anos e 7 meses ou 6 meses que o Vitor tinha falecido. Então, tempo curto ainda. E a gente estava se recuperando, na verdade, eu e ele, né? Da perda do Vitor. E a gente era difícil às vezes a gente juntos conversar sobre essa questão e a gente se apoiava. Nós nos apoiávamos muito nesse sentido. E quando ele estava abatido, eu estava junto e incentivando. Quando eu estava, ele fazia a mesma coisa. Mas nós passamos até uma relação bem legal. Eu lembro que alguém falou assim: olha, os filhos vão casar, os filhos vão embora e vai ficar só os dois. Aí o ninho vazio. Eu tinha perdido o Vitor e as meninas tinham casado. E aí a vida de vocês vai ser muito chata, porque olha o que vai acontecer. Isso foi a experiência que passaram pra gente. Olha o que vai acontecer. Vocês não vão ter o que conversar.
Porque é isso que acontece com muitos anos de casados, né? Já estávamos com 39 anos de casados. Será que isso vai acontecer com a gente? Mas olha, pastor, foi muito diferente. Nós voltamos ao início de tudo. A gente passou a ficar mais juntos, a ter intimidade com liberdade, só nós dois na casa muito grande. Ele brincava que ele falava sempre, não, a gente brinca de pira em casa, eu corro atrás dela, ela se esconde, e a gente fica desse jeito. Então, a gente ficou mais unido, ficamos mais unidos, ficamos mais fazendo muitos planos juntos. A gente planejou muita coisa. A gente tinha muitos sonhos, tivemos muitos sonhos que não chegaram a se realizar porque Deus levou o meu marido, né? E difícil ainda é e vai continuar sendo. Porque você perde uma referência. O Rai sempre foi um homem muito, muito perfeito, não era, como eu também não sou. Nós tínhamos as nossas diferenças, é claro. Mas ele era muito romântico, muito cuidadoso, muito amoroso. Ele tinha... Eu saía para o trabalho 7h30. Ele vinha para a igreja depois das 9 horas, às vezes saía para visitar alguém, mas ele tinha um horário que ele me ligava onde ele estivesse, para falar coisas bobas, para me fazer rir, para dizer que me amava, para dizer que estava com saudade. Às vezes ele ligava e dizia assim, diga que me ama. E eu estava com a sala cheia de gente, ele fazia para me provocar. Aí eu dizia, sim, não, mas fala aí, fala para todo mundo, diga que você me ama. Aí eu dizia, da mesma forma. Ele que dizia, ele brincava disso, que eu falava assim, da mesma forma. Sim. Então, essas coisas, quando eu perdi o Rai, quando Deus levou o Rai, né, e eu assim, eu fiquei muito ruim por um tempo, porque era aquele gatilho daquele horário que ele me ligava. E aí eu passei mal muitas vezes, tive que ser levada para a Unimed e com a pressão muito alta, porque parecia que eu esperava aquela ligação, sabe? Aquela coisa que você nos primeiros... É um processo normal do luto, né? Eu entendi depois, aqueles primeiros momentos que você dá não aceitação, depois é o tempo que a gente vai compreendendo alguma coisa e depois você vai ainda tentando se ajustar. Eu estou no tempo de tentar me ajustar sem ele. E é muito difícil. Onde eu vou, o que eu faço, eu fico imaginando o que ele faria ali. Olha, ele era uma pessoa que gostava de olhar, e às vezes na nossa casa tem uma laje lá atrás, né? E ele de vez me chamava lá fora e ele dizia assim: olha lá, veja que tá, olha que coisa mais linda lá no céu. Você está vendo aquela forma? Eu dizia, mas o que eu não estou enxergando nada? Olha como... Aí, então ele tinha essa sensibilidade assim que eu não tinha, graças a Deus que ele tinha por mim e por ele, né? Então a gente era muito bem-humorado, muito bem-humorado. Então, isso, pra gente, dentro de casa, para mim, era muito importante. Então, uma relação saudável, uma relação boa, não perfeita, claro, né? Porque ninguém é perfeito. Eu sei que ele tinha algumas expectativas comigo que não foram cumpridas, assim. Ele gostaria que eu tivesse parado de trabalhar para poder acompanhá-lo mais, isso não aconteceu. Era um planejamento que a gente tinha, mas não chegou a se concretizar. Mas, assim, esse período ainda está difícil para mim. Sim. Ainda eu não consigo lidar com a questão de sair de casa, da casa que a gente construiu, que criamos nossos filhos. E eu lembro que a Viviane ligava e dizia assim pra gente: pai, mãe, vou aí almoçar na sua casinha feliz. Era essa a referência que os nossos filhos tinham de casa, a nossa casinha feliz. Então, que bom que eles tinham essa referência, né? Porque em casa, se tivesse, desde que eles eram crianças, se nós tivéssemos qualquer desavença, eles presenciassem, o Rai fazia questão que o perdão fosse pedido na frente deles. Eles compreendessem como é que funciona. Eu vou falhar, mas eu vou pedir perdão. Então, ele fazia questão que isso acontecesse. Então, eu tive, mais uma vez, uma bênção de Deus ter me permitido viver um amor por mais de 40 anos, porque a gente foi quase 40 anos de casados e o tempo que a gente namorou, poucas pessoas têm esse privilégio. Poucas pessoas. Então, eu tenho muita gratidão a Deus por isso, porque eu sei que eu nem mereço, sabe? Eu nem mereço, mas Deus me deu o melhor. Me deu um homem para me amar, para cuidar de mim, para ser um pai maravilhoso, presente, um suporte para a família, porque ele era o nosso suporte nas dificuldades. Quando a gente
estava muito abatido, ele estava ali, levantando, tirando força de onde ele não tinha. Mas ele entendia que era o papel dele como pai, como pastor, era o nosso pastor também, né? Como homem de Deus que ele era. E ele fazia questão de ser quem ele era em casa, na igreja, no púlpito com as pessoas. Não tinha, então, esse era o respeito que eu sempre tive por ele, pelo homem que ele era, porque eu sei que ele era uma pessoa. Não vou dizer, usar uma expressão até assim, eu ia dizer uma palavra, mas não vou nem dizer qual é a palavra, vai ser muito forte. Mas ele era intenso, mas ele era muito sincero nas coisas que ele fazia. Muito sincero na emoção, muito sincero no amor que ele sentia pelas pessoas, não guardava. Às vezes eu dizia, te fizeram algum mal, Rai, para, você vai, deixa, fui só naquele momento, vai passar, nem estava querendo fazer. Eu ficava às vezes querendo achar que ele tinha que ser, deixa de falar, você tem que punir, sabe? Aquela carne aqui brigando, mas ele não. Tinha pureza de sentimentos dentro dele. É isso que eu ia falar. Ele tinha essa pureza dentro dele, de não guardar rancor, não guardar. E assim, ele podia falar com uma pessoa de muita idade, chegar ao nível dela, como ele podia chegar ao nível de um adolescente. Eu penso, eu não posso deixar de falar no Beto, porque ele tinha uma relação com o Beto de filho. Acho que quando ele perdeu o Vitor, ele encontrou do Beto esse cuidado. Ele encontrou esse amigo. E isso foi muito maravilhoso para mim, porque eu sabia que ele chegava, não, tal coisa assim, eu vou falar com o Betinho. Eu já sabia que ele. Então, sabe essa coisa de relação do filho que ele tinha perdido, de repente tinha encontrado. E depois minhas filhas casaram, né? 2 genros maravilhosos, assim, pessoas que. 2 homens que são excelentes maridos. Isso, eu agradeço a Deus por isso, porque também isso traz tranquilidade pra gente, né? Deus Saber suprindo, que, né? né? Suprindo essa as questão coisas. de cuidar de um bom esposo para Viviane, de um pai cuidadoso, preocupado com as questões de dar o melhor para eles, de ter o André com o marido também ali, os dois se ajustando, presentes, felizes. Então, isso é bênção de Deus, assim. Então, eu sei que Deus... E aí vem a presente maior, vem assim, Deus vem e traz, assim, um consolo, um conforto, uma coisa maravilhosa. Chega o Arthur. Quando o Vitor ainda estava no hospital, a Vivi descobriu que estava grávida e falou para o Vitor. Então, o nome do Arthur foi o Vitor que a Viviane levou olha, tem esse nome? Não, coloca Arthur. Aí ele dizia assim, Arthur Lobo Neri. Arthur, eu ficava repetindo o nome do Arthur. Então, é muito legal ele ter tido a oportunidade de se sentir tio quando ela estava na barriga da Vivi, né? E agora tá chegando um outro bebê, um outro menino. Sim. Deus levou 2 homens, está trazendo 2, né? Tá, não é para substituir, claro, né? Mas está nos trazendo esse consolo, né? Eu disse para Vivi, filha, Deus está te usando você para trazer essas alegrias para a gente, né? Usando o teu ventre para isso, né? Para trazer 2 joias tão especiais para nós. Então, é muito bom, assim, nesse processo de luto, de perda, que a gente sofre, a gente chora, a gente às vezes se junta para conversar, e nesse momento da conversa a gente ri, a gente chora, a gente brinca, a gente chora, e a gente lembra e fica dessa. Mas a gente lembra muito do bom humor dos dois, né? Do Rai e do Vitor. E só imagino o que eles fariam numa situação. O que é que eles fariam com tal coisa assim? O que fariam numa situação dessa? Então, é muito legal também a gente ter esse entendimento que fomos abençoadas. Não, a gente não sente, não tô, Deus, tu és injusto. Não, Deus é justo. E Deus sabe todas as coisas. Então, era o propósito dele, chegou o momento, ele chamou de volta, né? Tá bom, chega, vocês já estão prontos. Deixa aí a Nilce que ainda precisa ainda de algumas coisas para fazer. Ela ainda precisa trabalhar algumas coisas na vida dela, né? Porque a Viviane ficou muito ruim também. A Viviane também pegou Covid, ficou uma situação muito crítica e foi cuidada em casa com um tratamento como se fosse dentro de um hospital. Então, nós nem teríamos condições de custear um tratamento que foi muito caro. Um amigo nosso custeou e cuidou. A gente louva a Deus pelas pessoas que cuidaram da gente. A nossa igreja cuidou da gente, fomos assim carregados no colo. Amigos cuidaram da gente. A gente era muito legal a gente ver chegar comida em casa depois que o Rai... Enquanto o Rai estava no hospital, as pessoas estavam chegando e cuidando da gente. Não podiam entrar, mas ficava lá na porta. Era uma fruta,
era uma comida, era um bolo, era uma coisa. E um dia eu olhei lá de cima e tinha uma amiga deixando umas coisas, eu comecei a chorar. Ela disse: não chora. Chora porque vocês plantaram isso tudo. Vocês estão colhendo aquilo que vocês plantaram. Não faz isso. Isso tudo que vocês estão recebendo, tudo que vocês semearam na vida de vocês. Então, Deus nós estamos sendo apenas instrumentos na mão de Deus para abençoar vocês. Então, assim, foi muito gratificante perceber o quanto nós fomos amados nesse processo, sabe? Sim. Também, um outro grande aprendizado, né? Que como é importante, né? Ter essa rede de apoio, pessoas que se preocupam, que cuidam, dá assim um alento para a gente fica sabendo que não está só, não estou sozinha, né? Sim. A gente não está aqui, éramos nós 3 lá dentro de casa. Na verdade, o Raio no hospital, e nós 3, eu, Viviane e Natália, e o André não podia entrar em casa, o Júnior não podia ir em casa, o Arthur não podia ver a mãe. Era bem difícil a Viviane tentar falar com ele no telefone, e ele, criança, né? Ele inicialmente, ele olhava para ela, depois ele passou a rejeitar. Como se ele dissesse: cadê minha mãe? Pegava o celular, ele virava. Pegava as fotos delas, ele virava. E não queria, então não queria falar com a mãe. E eu lembro que nós fomos saímos do cemitério no dia que o Rai faleceu, nós vamos andar, nós 3, não vamos voltar para casa, vamos andar, e a gente resolveu sair, meio sem rumo, andar pela cidade, chorando e tudo. E aí ela tentou ir ver o Arthur, e assim, de longe, uma das vezes de longe, sem ele não podia se aproximar, estava com Covid, estava bem difícil a situação dela. E ela brincava com ele, e ela se escondia para ele não se aproximar dela, só para poder ele ver, ter aquele contato. Ele queria correr para pegar, ela se escondia. E assim, ficamos nisso até a gente entrar no carro e ir embora. Já não podia, já pensou para uma mãe, para ela como mãe. Então, situações bem, bem difíceis nós passamos, mas ela ficou bem, graças a Deus ela ficou bem, se recuperou, Natália também. Eu me recuperei, pegamos todos os Covid em casa, eu me recuperei e Deus levou meu amor. Levou, porque era a hora, né? Era a hora. Deus sabe o que faz. Sim, eu entendo isso. E sobre esse período de pandemia, que trouxe, muitas famílias sofreram, né? Sim. Muitas famílias sofreram perdas, né? E como a senhora está testemunhando agora, compartilhando. E conselhos, como a senhora falou, não sabe se tem conselhos, né? Sim. Mas o que é que pode sair daí no sentido de conselhos para quem também teve perda nesse período, famílias tiveram perdas, né? E também famílias que recentemente têm tido perdas, né? Seja do cônjuge, filhos. Conselhos a Nilza daria. Olha, pastor, quando a relação vamos pensar em casal, quando o casal tem uma relação muito boa, é mais fácil, eu acho, sabe? Você se apega às boas lembranças, às coisas que você viveu. Eu fico muito feliz de ver algumas coisas. Outro dia encontrei uma cartinha do Rai para mim. Eu gosto de falar, não é uma coisa que eu deixo de falar, não quer falar sobre ele, porque eu gosto, ainda dói, mas eu gosto de falar. Eu acho que é importante, eu acho que a cura, até para a gente se recuperar, precisa ser falado. Você não pode se isolar. Eu vi uma reportagem de uma pessoa que, não vou mencionar o nome aqui, porque alguém famoso aí. Faleceu o filho, o único filho, e a esposa foi o suporte para o marido, o tempo todo, apoiando o marido, e uma filha que depois ficou grávida, aí dando aquele apoio, sempre forte, sempre forte, sempre forte. Depois de 1 ano, ela entrou em depressão e ela faleceu. Então, ela não conseguiu viver o momento, esse luto, ela não conseguiu chorar, ela não conseguiu passar por esse processo. Então, é importante, não tente se reprimir. Chore, precisar chorar, chore. Vai ficar triste, agora você não pode afundar na tristeza. Essa é uma coisa que a gente sempre aprendeu, mesmo no processo do Vitor. A gente chorava assim. Eu choro hoje, mas eu não afundo na tristeza. É importante, né? Muito importante, porque eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Sim. E aí aquela questão, até outro dia eu comentei, a esperança é a última que morre. A esperança não morre, a esperança é Jesus, não morre nunca. Então, eu preciso ter esperança, eu preciso acreditar que vai passar. Esse momento vai passar. A dor não vai durar para sempre. Ela vai ficar muito forte naquele primeiro momento, você vai passar por esse processo 2 semanas, 4 meses, 1 ano, 2 anos.
Depois, se a coisa ainda ficar bem difícil, procure ajuda, que aí já precisa de uma ajuda, de um psicólogo. É quando fica desequilibrado, né? Sim, Enaltece a dor sim. ou tenta ignorá-la, né? Tenta ignorar. Então, é importante não ignorar. Sim. Então, a gente aprendeu isso com o Vitor. Não é que a gente tenha ignorado, a gente tentava ser forte. Não tentei ser forte quando o Rai se foi. Não tentei. Tinha que chorar, eu chorava. Eu tinha que ficar triste, eu ficava. Então, ainda fico triste, mas chorar, eu vou chorar, paciência. Se quiser me ver chorar, saia de perto, porque eu vou chorar. Então, eu acho que isso é importante, você fazer tudo isso para poder você ser curado, sabe? Passar por isso. E que essa dor não vai ser a mesma. A dor que eu sinto hoje não é a mesma que eu senti lá no início. Naquelas primeiras semanas, depois naqueles primeiros meses, naquele ano. Então, eu sei que o tempo vai fazer essa dor acalmar. Não vai passar nunca. A saudade vai ser para sempre. Mas não vai a mesma dor. Ninguém pode dizer, vou ficar com essa dor para toda a vida. Isso não existe. Tem alguma coisa errada. Se cuide, porque tem alguma coisa errada. Você precisa voltar a viver. É importante. Penso assim nas minhas filhas, nos meus netos agora, que eu quero. Não sei quanto tempo Deus tem para mim ainda. Mas o tempo que Deus quer, que ainda me resta, eu quero ficar com as minhas filhas, eu quero ficar com meus genros, eu quero ficar com os meus netos, quero brincar, eu quero. Agora, eu tentando ser um pouco menos rígida com as coisas que eu era antes, né? Tem que ser assim, assim. Não, vamos flexibilizar um pouco mais. E assim, é isso. É tentar passar por esse processo sem afundar na tristeza. Porque se você entrar nesse processo e se enterrar, então precisa de ajuda. Verdade. Ótimos conselhos. Tá vendo só? Tem muitos conselhos, Pois né? Tem muitos conselhos. Pois bem, pessoal. Aqui, para nós, foi um prazer receber a irmã Nilza. Não teria uma entrevistada melhor para estar aqui hoje para falar sobre isso, sobre esse tema família, né? Sobre os conflitos, sobre as dores, sobre todas as circunstâncias que uma família está sujeita a passar. Não teria pessoa melhor para estar aqui. Então, não só eu, mas como toda a igreja, a PIAPE, a primeira igreja dos irmãos no Pará, admira muito a Nilza, né? E a gente vê e ouve, né? E vivencia isso com a senhora, né? Como o poder de Deus, a ação de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus na sua vida. Então, é isso que nós experimentamos, temos visto na vida da irmã. E assim, estamos chegando ao final do nosso PIAPE Cast. Eu acho que esse é o nome. Estamos nos adaptando ainda, né? Então tá aqui o PIAPE Cast, às quinta-feiras na Igreja da Quinta. Muito bem, encerrando, nós queremos lembrar aqui de alguns apoiadores do programa, do podcast da PIAPE. Então, você que tem acompanhou, você pode olhar aí. E aí, você precisar de algum serviço, fique à vontade. Procure essas empresas que vão ter o maior prazer em ajudar você, tá bom? Então, nós queremos deixar uma mensagem para as famílias. E queria passar para a irmã Nilza, deixar uma mensagem aí final para todas as famílias, lembrando do mês da família, mês de maio. De tudo que foi falado aqui, acho que a grande lição que fica é que o dia de amanhã não nos pertence. Às vezes a gente espera o dia seguinte para fazer algo, para se encontrar, para dizer alguma coisa, para ir tomar um café com alguém, só que o dia de amanhã ele pode não chegar para você ou para outra pessoa. Isso é fato, né? Para todos nós. Então, o dia de amar é hoje, o dia de cuidar é hoje, o dia de você fazer aquela ligação que você está adiando há tanto tempo é hoje, o dia de dizer eu te amo é hoje, porque o amanhã ele não nos pertence. Então, fiquem com Deus, cultivem o bom humor no casamento, que ele é muito importante. Abrace, beije seu filho, não só agora no Dia das Mães, mas todo o tempo que for possível. E diga que você ama para o seu cônjuge, para sua esposa, para os seus filhos. E cria esse laço que ele vai ser para toda a vida. Então, são as memórias que vão ficar na vida toda, dos seus filhos e na sua mente, no caso de uma situação qualquer que acontecer, você não vai ter remorso, porque você deixou escapar a oportunidade. Muito bem. Então, aproveita, pega esse material, curte, aí passa para os seus amigos, tá bom? Com certeza vai ser muito edificante para a sua vida. Eu, particularmente, estou aqui desafiado a ser um esposo melhor, um pai melhor e saber cuidar da minha família na dependência do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você nos acompanhar. Deus abençoe.